Iniciando o primeiro episódio do podcast Prosa de Corredor. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Nilmar Olímpio. Este podcast é uma parceria do Prosa TV Cascavel com a assessoria de corrida Edu Antunes Running. Estaremos aqui fazendo uma série de entrevistas relacionadas à corrida de rua. Já recebo aqui o idealizador da assessoria de corrida, o Edu Antunes, mais conhecido como Eduardinho, ou Edu, /Edu. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo aqui a esse primeiro episódio do podcast, desse projeto, dessa parceria. E desde já agradeço a oportunidade de estar aqui com você e com a Lene fazendo esse projeto. Isso aí, valeu, eu que agradeço. A ideia é muito bacana. A ideia é estar levando, né, para os corredores, de maneira geral, um pouco sobre tudo que engloba a corrida, e de uma maneira mais dinâmica, de uma maneira também sem formalidades, de uma maneira fácil de entender. Um jeito simples Aquele de falar. jeito simples de falar, nada de inventar nome científico, que às vezes eu falo uma coisa aqui e você não sabe sobre o que eu estou falando. Vai ser o simples, mas a informação vai chegar de uma maneira bem legal para quem corre. Como a gente sempre fala, o feijão com arroz é o certo, E né? claro, principalmente para quem está iniciando, né? A gente vai Principalmente falar para quem também. está iniciando. A galera que está iniciando às vezes não entende muito algumas coisas aí da corrida, às vezes não sabe nem o que é um pace, né? Uhum, Todo mundo pergunta, o que é pace? Uma coisa tão simples, mas o próprio nome pace, né? uhum. Já é difícil, então a gente vai estar explicando todas as coisinhas da corrida aí. Beleza, já vou pedir pra Lene, que tá aqui como diretora, produtora, aparecer ali do lado do Edu. Ela também estará aqui nos vídeos, viu, pessoal? A chefe. Dá um oizinho aí. Oi, oi. Ela que comanda a parada. Ah, é? Eu A chefe. comando? É. A Lene, Comando em casa. a Lene também estará aqui como apresentadora. Ela vai ter as pautas delas. Se prepara, viu? Tô preparado. Já tô com muitas coisinhas em mente já. pra Isso trazer. aí. Quem Meu sabe Deus. você não será o convidado da Lene aqui. Aí, ó, já pensou? Nossos convidados, Nossa, né? É. É Isso isso aí, legal. gente. Beleza. Lene, tá tudo Então, certo? Tudo certo, taca ali pau, piazada. Vamos lá, então. Vamos lá. Esse Lenha. primeiro tema... antes disso, esqueci. Pessoal, aqui não tem muito roteiro, não, tá? É, isso aí. Pra quem está assistindo e às vezes não conhece o Edu foi um atleta de elite de alto rendimento, né, Edu? Isso aí. Até é interessante falar isso, né? Porque apesar de estar há tantos anos aqui em Cascavel, Uhum. enfim, né? Tem muitos corredores novos que não sabem as histórias também de vários atletas que nós também já tivemos em Cascavel. Quem sabe a gente consegue trazer alguns aqui também, em algum momento, atletas aí que fizeram história também a nível de Brasil e fora do Brasil. Mas ali eu fui, pra quem não sabe, eu fui campeão brasileiro, campeão sul-americano, representei a seleção brasileira em eventos fora do Brasil. Sou recordista paranaense há mais de 18 anos. Enfim, Jogos Abertos do Paraná, que é a competição mais importante do nosso estado aí, eu tenho quase 30 medalhas, entre ouro, prata, bronze. Enfim, né, fui campeão brasileiro de todas as categorias, inclusive da categoria principal adulto. 2008, 2009, 2011 eu fiquei entre os 3 melhores do Brasil na distância de 3.000 metros. Então, de maneira geral, tá? Não é categoria não, tá? Uhum. Troféu Brasil de Atletismo, que é a competição mais importante do país. Atletas aí renomados, olímpicos, que foram medalhistas. Então eu fui vice-campeão do Troféu Brasil em 2008, terceiro colocado em 2011. Então fui terceiro colocado do ranking sul-americano geral nos 3.000 metros com obstáculos em 2008. Fiquei entre os 10 melhores da América Latina no 3.000 com obstáculos também durante 2 anos. Vamos até amanhã falando. É isso aí, só resumindo aí, né? E um detalhe importante também, esteve participando nos principais clubes do Brasil, que é o BMF Bovespa, Pão de Açúcar, né? Maior clube de atletismo do país, né? Que encerrou suas atividades há alguns anos. Uhum. A BMF Bovespa, né? Clube que teve atletas como Vanderlei Cordeiro de Lima, Marilson Gomes dos Santos, aquela galera que o pessoal mais conhece, né? Uhum. Malren Maggi ali, que foi campeão olímpica do salto em distância, Fabiana Müller, faziam parte desse clube, né? Só para vocês terem uma ideia do tamanho da equipe, e eu pude representar essa equipe devido aos meus resultados que eu tive, mas os meus principais resultados, para quem aqui, ó, cascavelense, nossos alunos que também não sabem, Uhum. meus primeiros grandes resultados como atleta foi representando o município de Cascavel. Bacana, legal. Primeiro tema do ano, nada mais propício para falar sobre treinamento de base. O que é, como funciona e para quem é este treinamento?
né? O Edu vai explicar certinho pra gente por partes. Bem oportuno o treinamento de base, né, galera? Nós estamos em janeiro, né? Então, nada melhor do que a gente falar sobre esse tema nesse momento onde a maioria dos atletas, e quando a gente fala maioria, é praticamente todos mesmo, estão iniciando a sua preparação para algum evento, para alguma corrida, né? Salvo aqueles que tinham, por exemplo, uma prova-alvo no mês de janeiro, e esses já talvez começaram a sua base antes. Já fizeram um descanso, que é super importante, vou falar sobre isso também. O descanso é muito importante para começar uma base, mas talvez já fez seu descanso antes, né? Então já fez a sua base. Mas a maioria coloca uma meta mesmo a partir ali em dezembro, janeiro. Então ali a gente daí começa uma base no início do ano. Após o período de festas aí que todo mundo dá uma descansada, a gente inicia o período de base, tá? Para quem é mais direcionado, até a gente estava falando em off, trocando ideias, né? Que seria mais para atletas amadores mais avançados e atletas de elite. Uhum. Mas a gente vai falar também do iniciante. Sim, assim, ó, igual a gente falou, né? Não vai ter muito roteiro, né? A gente já pensou uma coisa, já vamos antecipar uma coisa que é bem importante. Primeiro de tudo, o que é a base? O que é um treinamento de base, né? Então, o treinamento de base inclusive, tem perguntas aqui que foram feitas lá no meu Instagram, que eu vou responder. Algumas eu já vou estar falando meio por aqui, mas eu vou estar falando das perguntas, tá joia? O treinamento de base, ele é um período que ele pode durar entre 4, 5, 6, até 16 semanas, dependendo do indivíduo, dependendo do atleta, depende de uma série de fatores, mas onde os treinamentos, eles têm um volume maior. O que é o volume? É a quantidade que você treina, tá? E essa quantidade não é diária, a gente distribui ela de forma semanal e vai fazendo as periodizações. Então, é o volume de treino maior, a gente diminui a intensidade, tá? O que é a intensidade? É a velocidade que você corre, tá? Então, a gente diminui essa intensidade e a gente também coloca treinos mais pesados, né? O que são os treinos mais pesados? A gente utiliza um pouco mais de treinos com subidas, rampas, circuitos. O que engloba esses circuitos aí, né? Desde treinamentos de escada, treinamentos mais funcionais, com peso corporal. Já falei, né, dos treinamentos de rampa, mas, por exemplo, correr em estradas rurais também é um fortalecimento natural, tá? Inclusive, os atletas africanos, eles treinam muito em estradas rurais, inclusive como uma base. Isso durante o ano inteiro, tá? Como uma manutenção até de força. Então, a gente coloca treinos de força, que a gente engloba muitos treinamentos de força, aliado a volume e pouca intensidade. Um parênteses aqui. Dentro dos treinamentos de base, por isso a importância do treinador, né? De uma assessoria de corrida com esse aluno, com esse atleta. Porque cada um vai ter o seu tipo de base também, porque cada um tem as suas metas do ano, correto? Perfeito. Então, todo mundo tem, né, a gente coloca as metas partindo pela nossa assessoria, né? Mas acredito que você que faz parte de alguma assessoria também, né? Ou provavelmente já conversou com o seu treinador e já colocou algum objetivo. Mas quem já tem um objetivo aí até o primeiro semestre do ano, a gente já começa a fazer as periodizações. Então, é igual eu falei ali, o período de base para alguns pode durar um tanto, para outros podem durar outro, né? E aí, baseado nesse objetivo também, a base, ela também já não começa assim, já com os 2 pés no peito, não, tá? Tipo, já começa já com tudo. A base, ela também é progressiva, tá? A gente vai aumentando a carga aos pouquinhos, vai aumentando, né? E conforme o próprio aumento de volume, né? Ele já vai também aumentando a sua capacidade aeróbica, a sua força, uma série de coisas ali que vai deixar você apto a receber uma intensidade maior depois. Só que a gente vai colocando o quê? O que é muito importante nisso? Quando eu falei assim, depende também da pessoa, né? A gente tem que ver assim, uma pessoa, por exemplo, que treina 3 vezes por semana, o tempo de base dela é o mesmo de uma pessoa que treina 6 vezes por semana? Já não é. Entendeu? Então, assim, já não vai ser. Por isso, galera, que o treinamento é individual, tá? Por isso que a gente aqui na assessoria também trabalha a individualidade da pessoa. Não pode ser o mesmo treino para todo mundo. Então,
quem treina 4 vezes por semana, quem treina 6 vezes por semana e quem treina 2 períodos, né? Como nós temos aqui na assessoria, gente que treina 2 períodos. Então, você coloca uma pessoa que treina 2 períodos aí, ela faz em torno de 14 a 16 treinos por semana. Entendeu? Você coloca 16 treinos por semana em um mês, então provavelmente um mês já vai ser suficiente para essa pessoa fazer uma base, um treinamento de base. Porque serão 70, 80 treinos em um mês. Uma pessoa que treina 3 vezes por semana vai demorar quanto tempo para fazer 80 treinos? Então a base dela também é diferente, o volume é diferente, a carga é diferente, até o que ela suporta é diferente também. Tá? Em resumo, cada um tem a sua individualidade. Cada um vai ter a sua individualidade. Um parênteses muito bacana que você estava falando ali, que essa base começa mais devagar, até porque muitas pessoas estavam de férias e não estavam correndo. Isso. Ontem foi o primeiro treino oficial da assessoria e foi passado o treino lá para os alunos e alguns falavam assim, só isso? Só isso, Aí é onde entra, vamos devagar. Isso. A gente vai na questão do só isso, né? Porque, assim, o só isso também pra quem, né? Uhum. Então, assim, teve algumas pessoas, teve até alguns alunos que falaram, prof, mas vai ser só isso o treino? E aí, quando chegou ali no finalzinho do treino, o próprio aluno chegou e falou assim, prof, eu já não aguentaria mais nada, né? Então, isso também é o olhar do treinador também. O treinador ele tem que conhecer o seu aluno, o seu atleta, né? Você passa um período ali, e vamos colocar agora Natal e Ano Novo, né? Todo mundo mudou um pouquinho a sua alimentação, todo mundo dormiu menos. A gente às vezes acha que as férias é para descansar, mas a gente só descansa a mente, mas o corpo não. Uhum. A gente dorme menos, vai dormir mais tarde e tudo mais. E isso vai influenciar nas suas primeiras semanas de treino, né? Então, você às vezes vai aguentar menos treinamento mesmo. E outra, a tua cabeça vai estar pedindo para você treinar aquilo que você treinava lá antes de parar. Né? Uhum. Então tem tudo isso também. E aí é difícil pro treinador também segurar. Mas a consciência ela vem ali com os anos, né? Mas o atleta, quando ele volta, ele já não volta com aquela carga, com aquele volume, igual ele terminou a temporada. Né? Uhum. Então a gente também tem que ter esse discernimento também na hora de reiniciar os treinamentos, né? De cuidar desse volume de treino. Alguns atletas, né? Já vamos colocar até um outro adendo aí que daqui a pouquinho a gente vai chegar. Alguns atletas a gente já pode começar com um teste, né? Outros atletas não necessitam de um teste para estar começando, né? Porque a gente coloca ali atletas iniciantes, amadores, avançados, profissionais. Para mim, todos esses têm uma diferença muito grande. Uhum. Nem todo atleta amador, existe um amador que corre, vamos lá colocar um tempo aqui, um pace para você entender. Pode ter um amador que corre 10 km para 33 minutos e não, galera, quem corre para 33 minutos não é elite, para quem acha que é elite. 33 minutos, tá bom? 10 km. E a gente pode ter um amador aí que corre para 50 minutos 10 km. O treinamento dele é totalmente diferente um do outro. E às vezes um necessita, mas né, o treinamento é diferente, o que ele suporta é diferente. É um atleta amador que é um hobby bem sério, digamos assim, essa pessoa que corre assim. O período de descanso dela, às vezes ela já volta já com uma meta já bem estabelecida, muito próxima do retorno. Então, talvez ali a gente pode aplicar um teste. Pode ser um teste de 12 minutos, pode ser um teste de 3 quilômetros. Existe uma infinidade de testes para ser aplicada com um atleta. E a gente pode aplicar ali para a gente já estar fazendo uma periodização curta para o primeiro objetivo que pode estar bem próximo. E às vezes tem alguns atletas que ele retorna e o simples fato dele voltar a treinar já vai ser o período de base dele. Tá? Ali, sem fazer um teste, sem fazer um 3 km, sem fazer... o que ele já fez no ano anterior já é uma base. E o atleta ele já vai ter e o treinador já vai ter uma noção de como começar com ele. Muitas vezes o atleta amador ele já não tem um objetivo pré-estabelecido. As coisas vão vindo, né? E aí a dinâmica do treinamento é diferente, porque tem atleta que às vezes vai resolver correr uma prova do nada. Entendeu? Então, assim, o estilo de treinamento, você já faz uma base diferente um pouquinho, mas já é uma base já preparando para alguma coisa que pode surgir do nada, né? Você controla, não é um volume tão exagerado, mas você coloca treinos de força no meio. Você vai colocando treinos de força. Diferente, né, do atleta ali que tem um objetivo, que ele vai ter uma periodização, que ele não vai colocar nenhuma prova no meio para atrapalhar a periodização,
Entendeu? Então, assim, é bem diferente. Alguns atletas a gente, então, às vezes pode começar com um teste. Como esse ano nós já começamos. Outros atletas não, tá? E tem atletas que aí é do Edu Antunes, tá? Não levem pra si. Quem aí está olhando, cada um tem o seu estilo de trabalhar. E respeitamos isso, né? Pra deixar bem claro. Existem atletas que eu nem faço teste durante talvez 1, 2, 3, 4 anos, não importa, tá? Porque assim, tem atletas que às vezes competem praticamente todo mês. E o que você vê ali, através do Garmin, do Strava, o próprio resultado do atleta na corrida, na competição, ele já te serve como uma base, um teste. O treinador que acompanha realmente seu aluno em todas as competições, em tudo que ele faz, ele já vai ver ali como é que está o VO2 dele, através de uma determinada competição. Ele decaiu muito de um evento para o outro, de uma corrida para outra. Você já vai entender se ele já está numa fase fadigada, que ele precisa descansar ou não. Você já vai saber se ele vem de um período de lesão também, como que você vai começar com esse aluno, porque também não tem, às vezes, como você já começar fazendo uma base muito grande, se ele está voltando de uma lesão, mas ele, às vezes, já quer correr logo, pagou uma prova fora, quer correr fora. Então, gente, o mundo da corrida, essa história da base na corrida, ela é muito ampla, tá? A mesma coisa não vai se aplicar para todo mundo, né? Então também, às vezes, nossos alunos também, né? E você aí que treina com outras assessorias, às vezes o teu treinador faz uma coisa com você e não faz com o outro, não é motivo para ter ciúmes, né? O treinador sabe o que ele tá fazendo com cada um, tá? E a base, e o importante, gente, é seguir aquilo que o treinador fala. Porque o período de base é um período muito importante para você fazer aquilo que o treinador tá falando. Não adianta o treinador também fazer um projeto, porque a base é o que vai te dar sustento para receber os treinos de intensidade depois. É onde você vai aí começar a colocar os treinos rápidos para você melhorar o seu pace nas provas que você tem de alvo. Se você não cumprir aquela periodização que o treinador propôs, vai tudo por água abaixo. Aí vem as lesões, vai vir às vezes um overtraining, tem as fraturas por estresse, muitas vezes causada porque o aluno também, e galera, não estou colocando a culpa no aluno, tá? Tem treinadores que também exageram às vezes, daí por isso que é importante você sempre estar conversando, mas é outra coisa. Mas quando você pega e muda aquele volume proposto, porque o treinador estudou aquilo, ele estudou o que você aguenta. Você vai colocar uma sobrecarga maior ainda do que ele está passando e vai vir as lesões, tá? Vão vir lesões aí que às vezes não estão, e aí às vezes acaba estragando um período de 2, 3, 4 meses por causa de uma bobeirinha. 2 quilômetros a mais que você coloca num longo proposto, lá você coloca em porcentagem. Eu, pelo menos, trabalho com porcentagem. Quanto por cento de carga eu vou aumentar a cada semana ou a cada treinamento. Se você aumenta 2 quilômetros, se você treina 4 vezes por semana, faz a conta lá. Se você treina 50 quilômetros por semana, você faz 4 treinos por semana e você aumenta 2 quilômetros cada um, são 8 quilômetros. Quantos por cento a mais você correu baseado nos 50 quilômetros que era proposto? E aí você coloca na segunda semana isso de novo, na terceira isso de novo, na quarta isso de novo. Olha a carga que você vai colocando a mais por causa de 2 quilômetros que você às vezes não dá atenção. Aquela historinha do, quem faz 10 faz 15. Gente, não cai nessa. Isso daí é papo de corredor que acha que é treinador. Isso é papo de influenciador que acha que é treinador. Isso é até um outro tema, Bora. né? Mas isso influencia na base, né? Influencia na base. E tá? com tudo isso vem a decepção desse aluno. Ótimo, é isso aí. E aí vem as decepções. Aí não volta mais. Não volta mais. Isso. Procura culpados para aquilo que você mesmo às vezes errou, né? Então isso é importante, cara, sabe? O nosso tempo aqui, ele é meio curto, meio estipulado, porque senão a gente fala que as pessoas não assistem. Como que tá de tempo aí, diretora? Olha aí. Bora lá, vamos lá. A gente tá procurando fazer o mais resumido possível. 2 parênteses lá que você falou da base. Quem já treina mais tempo, já teve o ano anterior de base. Ponto 1 que você já falou. Isso. Outro detalhe importante. Quem puder fazer um exame médico, um exame cardiológico e quando puder procurar uma nutricionista. Isso é porque super importante. Muitos perguntam, o que você toma? Não, o que eu tomo não serve para você. Isso. Procure um nutricionista e se adapte com ele.
Uma coisa, né, que a gente já fala, né, cara, tipo assim, a gente conhece muito técnico, muito treinador de corrida, que também é formado em nutrição, em algumas coisas assim, ok. Mas, galera, na maioria das vezes, né, por isso pergunte para o seu treinador, mas técnico, treinador de corrida não é nutricionista. Isso. Ele não tem que ficar passando suplementação ou coisas assim pro seu atleta. Isso é um fato. Né? A gente fala, às vezes, de algumas coisas básicas, que é o normal que tu não toma. Pô, um repositor eletrolítico, um gel, alguma coisa assim, né? Então, assim, e até isso daí são outros assuntos. Mas procurar um cardiologista, procurar uma endocrinologista ou um nutricionista para você estar também programando a sua alimentação é muito importante também, tá? Porque a recuperação também no período de base, os treinos são muito pesados, você vai sentir com a perna pesada, vai sentir com a perna inchada. Então, assim, mas a recuperação às vezes está mais lenta. E a alimentação, ela influencia totalmente para você ter um desempenho melhor, tanto durante esse treinamento de base, quanto para você sair desse treinamento de base também. Tá? Porque é um cuidado muito importante. Às vezes chega um aluno novo, você não sabe se ele tem alguma patologia, algum risco cardíaco. Isso é uma coisa importante no Mar que você falou, que eu nem tinha parado para pensar, mas é uma coisa que às vezes eu converso com os alunos. Eu, particularmente, não aplico também nenhum teste também, assim, que leva a pessoa ao esforço máximo quando ela chega lá, que ela me procura, que ela tá iniciando, tá? A gente faz uma anamnese ali, tá? O primeiro verbal com a pessoa, já pega um histórico dela falar se ela já corria, quanto tempo, tudo mais. Mas é muito arriscado, às vezes, você colocar a pessoa para fazer um teste que leva ao esforço máximo do nada, e você não sabe o histórico dessa pessoa, se ela tem um problema cardíaco, se ela já fez algum exame, se ela tá com seus exames em dia. Então, assim... E a gente sabe que a maior parte das pessoas hoje, quando elas te procuram, o iniciante principalmente, ela já vem ou por uma indicação médica, ou ela já vem porque ela já está se vendo numa situação de obesidade, ou de uma alimentação ruim, de uma série de coisas. Então a gente também, essa pessoa também, a base dela, o simples fato dela começar a treinar já é uma base, entendeu? Já vai ser uma base para ela. Até a gente estava falando em off também, beleza? Né? A gente está falando de treino de base, mas o que está iniciando... Tá, mas a base ela engloba todo mundo. E para mim essa base, você que é o iniciante, como a gente falou antes, você vai ser iniciado a um treinamento, já é uma base. É uma coisa que eu ia, até, como eu disse, a gente tá sem roteiro, né? No início eu ia falar lá, quem que faz base? Eu ia fazer essa pergunta, quem que faz base? A resposta é, todo mundo que começa a correr faz uma base. Todo mundo. Não tem exclusão. A base, ela é pra todo mundo. Acabou. Entendeu? Algum dia você vai ter feito uma base. Tá? Então, assim... E é lógico que daí... Que é tudo aquilo que eu falei no começo. A base, ela vai demorar de 4 a 16 semanas, dependendo aí. Baseado também nos seus objetivos. A quanto tempo você corre. Como que foi a tua temporada anterior. Se você tá iniciando. Se você tá vindo de uma lesão. Então, é bem amplo, mas todo mundo faz uma base. Outro detalhe importante, não adianta você fazer uma base agora em janeiro, fevereiro, se você também não tiver o treinamento contínuo do ano inteiro. Isso é outra situação, que daí acaba, vamos lá, né, o nosso linguajar quebra as pernas do treinador também, né? Arrebenta, Não tem como você querer fazer resultado, galera, também, se você não dá sequência. São vários fatores. Se você não dá sequência de treinamento, não vai ter resultado. Se você não cumpre aquilo que... Inclusive eu falo, galera, se você não cumpre a planilha do seu treinador, não adianta você ficar pagando planilha e fazer planilha de treinador também, entendeu? Tipo, o treinador, ele faz o treinamento, ele faz ali exatamente visando o teu resultado, né? Final, não tem como fazer resultado se você corre todo final de semana também. Então, e a base, porque a base, ela não te prepara para correr todo final de semana. A base, ela te prepara para você receber um treinamento específico e colocar metas, tá? Durante o ano. Então, isso daí é legal, entendeu? Isso é legal a gente estar falando, tá? Porque assim, se você corre todo final de semana, e isso envolve a base, tá, galera, que a gente tá falando. Se você corre todo final de semana, uma pessoa que corre, por exemplo, 4 finais de semana seguidos, como tem gente que corre, você entra numa fase de destreinamento, tá? Por quê? Se você corre, por exemplo, todo domingo, na segunda-feira você faz um bom treino, na terça-feira você faz um bom treino, na quarta você já diminui o volume, na quinta você já não pode fazer intensidade, na sexta você já está fazendo um regenerativo para descansar, no sábado você descansa, domingo você corre. Aí na outra semana você tem competição de novo, aí você tem que descansar na segunda-feira da competição que você fez domingo.
Aí você na terça já não pode treinar forte de novo e já entra na mesma sequência. Quarta não tem volume, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí vai na terceira semana a mesma coisa. Aí você entra numa fase de destreinamento. Aí você já não começa mais, você já tá diminuindo o seu volume, sua carga, sua recuperação. Tudo tá influenciando. Aí você vai ter que começar de novo, você vai ter que parar de novo. Parar não, você vai ter que pensar num outro objetivo lá daqui 3, 4 meses talvez, para você falar em pensar em melhorar pace, eu tô falando, tá bom? Você vai ter que pensar lá e você vai ter que fazer mais uma periodização longa, tá? Porque você teve um destreino durante um mês porque você resolveu correr todo final de semana. Sem contar o enorme risco de lesão. Sem contar o risco de lesão. E acho que 95% desses atletas que correm todo fim de semana, eu acho que não deu tempo nem de recuperar da prova anterior. Exato, então, exatamente. Daí a pessoa tem que descansar. Então ela não treina, ela não consegue cumprir ali o trabalho, né, proposto. Você correr 2 finais de semana seguidos, às vezes. Isso daí é possível sim, tranquilamente. Vai tá? de cada um. Você coloca ali dentro do seu calendário aquelas competições e você consegue adequá-la, tá? Mas ali a partir de 2 semanas já é complicado você ficar insistindo uma terceira, uma quarta, uma quinta semana, tá bom? Você quer responder as perguntas que teve na caixinha do Instagram? Isso, bem rapidinho. Pra gente finalizar. Bem rapidinho. Vamos por ordem. Tive que anotar aqui. Sabe por quê? É bem rapidinho, pessoal, porque assim, a maior parte das corridas daqui das respostas nós já demos. Então eu vou falar bem resumido, tá? Então assim, ó, a gente teve pergunta aqui, ó. A gente teve a Patrícia Paranhos que perguntou, né, se o teste de 3 km ele serve para todo mundo, se todo início de temporada ele é feito. Até já falei lá, né? Já falei anteriormente. O teste nem sempre vai ser oportuno para todos, tá? Mas a gente coloca esse teste de 3 km ou algum outro tipo de teste, né, pro atleta conforme seu objetivo. E esse teste, ele é para todos, sim, no sentido... Agora, não estou falando no sentido, assim, se é para todo mundo fazer. Ele é para todos no sentido de todos os tipos de corredores. Um teste de 3 km, ele... vai ser para o corredor de 5, de 10 km, de meia maratona, de ultramaratona também, tá? Então, por quê? Porque o teste de 3 km a gente ali vai ver também a questão de VO2 e tudo mais, e é a partir desse teste que a gente vai fazer a periodização colocando os ritmos que você vai estar fazendo. Os paces, a velocidade de tiro, a velocidade de às vezes algumas rodagens, né? Alguns longões, tudo mais, tá? Então, o teste de 3 km, ele vai ser para todo mundo, tá? E nem sempre, todo início de temporada, você vai precisar fazer esse teste, tá joia? Legal. Próximo. Aí, temos ali, ó, a Ellen também. A Ellen perguntou, né, qual que é o objetivo do treino de base. Então, é tudo isso, né? Melhorar a força, melhorar condicionamento, VO2 máximo. Então, esse volume de treinamento, ele vai te dar uma base para você receber a alta intensidade ali. Quando você sair do período de base, a gente vai para os treinos específicos, tá bom? Então, o treino de base, como eu falei, mais volume, menos pausa nos intervalados, mais circuitos, mais carga. Saiu do período de base, velocidade aumenta nos tiros, diminui o volume, às vezes o intervalo é até mais fácil específico do que a base, beleza? Aí a gente também teve aqui, ó, a pergunta do Matheus Krupinski, tá bom? Quantas semanas de treino de base é recomendada para um atleta amador? Então entra aquilo lá que eu falei, depende do atleta amador, né? Isso daí o teu treinador, né, vai avaliar, entendeu? Qual que é o atleta que ele tá atendendo, né, tudo mais. É igual eu falei, se eu tenho um atleta aqui que treina 6 vezes por semana, né, ele vai treinar muito mais vezes do que um atleta que treina 3 vezes por semana. Então a gente vai ter que ver essa periodização dele, quanto tempo que vai durar comparado com o outro e também qual que é o primeiro objetivo dele, né? Às vezes a pessoa começou agora em janeiro, a base, mas ele já tem uma prova-alvo em março, em abril, né? Já que fazer ali uma periodização para ele chegar bem apto, competitivo para aquela situação. Ah, mas eu tenho alguma competição antes disso. Aí a gente não coloca a gente como prova-alvo, tá? A pessoa pode competir, mas ciente que a gente não vai diminuir treino, não vai soltar treino, aquilo lá que a gente falou antes da competição, ela vai ir do jeito que dá. Entendeu? Sem preocupação se vai evoluir o pace ou não, tá?
Edelso, grande Edelso aí, ó, fez aqui a pergunta aqui, ó, qual o tipo de fortalecimento nesse período? Então, eu já falei, né? A gente pode correr em estradas rurais, circuitos, a própria academia, o pilates, o próprio volume de treino aumentado já também aumenta a força muscular, entendeu? Então, a gente tem, é muito amplo isso daí, tá? Mas o básico mesmo, o base mesmo é isso daí, né? Terrenos acidentados, rampas, sobe e desce, muito longo, beleza? Se prepara aí, porque vai vir bastante assim na tua planilha, viu? Solange, 50 a mais. Aí, consegue começar a obter bons resultados? Sim, claro, uns 50 a mais, 60 a mais. Primeiro de tudo, você já saiu já da sua casa e começou a treinar, você já tá tendo um baita resultado. Para começar aí, né? Já tá melhor do que 90% das pessoas. E aí, a gente vai estabelecendo metas também, vai começando devagarinho com a sua base no treinamento, com a sua base já vai começando e os resultados vão vindo. Nem sempre o resultado de todo mundo acontece no mesmo tempo, né? Alguns demoram um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas todo mundo evolui e melhora assim, tá bom? A Karina perguntou. Essa pergunta é bem interessante e bem importante. Quem tá voltando de lesão, ela volta dentro de um treino de base ou seria ainda muito arriscado, né? Ou muito puxado, tá? Quem volta de lesão, gente, sempre vai ter que fazer um fortalecimento específico, tá? Quem volta de lesão, mesmo que ela tenha uma prova que seria alvo, já vou usar essa palavra, seria alvo, não tem como fazer milagre, né? Então, você teve uma lesão, às vezes ficou muito tempo parada, você não está inapta a ir competir. Não, mas a gente vai ciente que não vai ser do jeito que a gente gostaria lá no começo da temporada, né? E então a gente tem que começar fazendo uma base, misturando um pouquinho a base com treinos específicos. Não vai ser aquela coisa tão pesada, mas a gente vai ter que cuidar de um fortalecimento ali específico, vai ter que voltar fortalecendo de maneira geral, porque vai enfraquecer, ficou parada, tudo mais. Então a gente vai ter que fazer uma pequena base, uma base mais curta, uma micro, tá? E aí a gente dá sequência no treinamento, tá bom? Essas são, assim, as perguntas, tiveram algumas outras perguntas, mas tudo igual, galera. Tudo mais ou menos no mesmo... Que já foi explicado. Mesmo, do que já foi explicado, tá bom? Tudo dentro desse roteiro aqui. Legal. Vamos finalizar na câmera da frente lá. Obrigado, Edu, pela aula aí de treino de base. Esse foi o primeiro episódio. Espero que todos tenham gostado. A gente já pede para curtir, compartilhar... Manda para todos os corredores aí para ajudar no nosso engajamento. Isso. Beleza, aí, gente? Esse foi o primeiro episódio e até o próximo. Até o próximo. Esse vídeo vai estar lá no YouTube também, Edu Antunes, vai estar beleza? Em todas as redes sociais. Vai estar nas redes sociais tudinho. Beleza, Valeu, galera? Gente, até mais. Valeu, tchau, tchau. Até mais.